Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O professor Éder está gravando esse vídeo para conversar com vocês sobre as atividades de hoje, dia 10 de maio. Bom, hoje nós vamos usar em língua portuguesa o livro Currículo em Ação, Ler e Escrever. É o livro que vocês foram retirar na escola mais recentemente. Em matemática também é o outro livro, Currículo em Ação, só que o EMAI. E em ciências a gente também vai usar o livro, só que está junto com língua portuguesa, Natureza e Sociedade. Eu vou colocar as capas aqui quando a gente for olhar essas atividades mais de perto. Então, vamos dar uma olhadinha nelas. Pessoal, já estou aqui no livro Currículo em Ação. Atenção, é outro livro. Eu vou colocar a capa dele aqui embaixo para que a gente faça direitinho. A nossa atividade vai começar aqui na página 11, ó. Mas na parte final da página 11, aqui onde está escrito sequência didática, ortografia. Nós vamos fazer a atividade 1A, que é conversar sobre as regularidades ortográficas, a maneira correta de escrever as palavras. A 1B vai começar uma discussão sobre o uso de um R ou dois R's, que é uma atividade que nós já começamos a estudar lá no Aprender Sempre. Bom, vai ter um texto aí que nós vamos ler, né, sobre a tuberculose, enfim, como essa doença, a vacina dela, como funciona. E vamos até a página 13 fazer também a atividade 1C, que é localizando as palavras. Esse texto vai ter algumas palavras com o uso do R e a gente vai discutir, vai classificar elas nesse quadro aqui. E depois nós vamos discutir essas questões 1, 2 e 3. Depois disso, nós vamos observar esse quadro aqui, 1 e 2, e fazer uma discussão sobre isso. Agora a gente vai lá para matemática. Em matemática, nós vamos começar a sequência 1, também do livro Currículo em Ação, só que esse é do EMAI. Então, a gente vai fazer essa atividade aí, ó, número 1. Com certeza, você utiliza números em diversas ocasiões. Junto com o colega, elabora uma lista de situações em que usam os números. Então, a gente vai fazer isso na aula ao vivo. Se você não estiver na aula ao vivo, vai conversar com alguém da sua família aí e vai pensar em que situações que a gente utiliza números. Pode colocar todas as que você lembrar aqui. Depois tem mais algumas perguntas. Número 2. Depois de fazer a lista de situações em que se usam os números em dupla, discuta. Há situações em que os números indicam contagens? Quais? E ordenação? Quais? Eles podem indicar o resultado de uma medição? Quando? E quando funcionam como códigos? Como essa atividade é mais uma discussão mais simples, a gente também já vai avançar para a página seguinte. Antes tem um lembretinho aí, ó. Você sabe que chamamos de números naturais os números 0, 1, 2, 3 em diante, que eles formam um conjunto infinito, né? Então, os números inteiros positivos e que são infinitos são chamados de números naturais, aqueles que a gente mais usa e mais vai usar durante esse ano. Bom, na 1.2 nós vamos fazer um preenchimento de um quadro aí que tem lacunas. Então, a gente vai fazer esse quadro observando a sequência numérica e se há alguma lógica nela. Então, nós vamos analisar, ó, o que há em comum entre os números de cada uma das linhas do quadro, o que há em comum entre os números de cada uma das colunas do quadro. Vamos responder e vamos discutir tudo isso. Agora a gente vai para a atividade de ciências, que também vai estar junto do Currículo em Ação, o Ler e Escrever. Junto com ele está o Natureza e Sociedade. Então vamos lá. Bom, aqui estamos. Eu vou colocar o livro, de novo a capa, Currículo em Ação, Ler e Escrever, Natureza e Sociedade. A gente está em Sociedade e Natureza, em Ciências, na página 123, sequência 1. E aqui a gente vai discutir a fotossíntese. Vocês sabem o que é a fotossíntese? Então tá aí, ó. Depois de brincar e conversar sobre presas e predadores, discutam sobre as seguintes questões. As plantas também são seres vivos? E aí, do que elas se alimentam? Leiam junto com o seu professor o texto a respeito das plantas e retome o que discutiram na questão anterior. Então a gente vai discutir primeiro isso e depois a gente vai para o texto. Tem um esquema aí, um desenho muito interessante, né? Que fala sobre as plantas e a fotossíntese, como é que isso acontece. Então vocês vão observar o desenho e vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó. As plantas são seres vivos que produzem seu próprio alimento, são produtores.
através da fotossíntese. As de folhas verdes, como as árvores, usam dióxido de carbono, luz solar e água para produzir açúcares, os quais fornecem a energia necessária ao crescimento das plantas. Esse processo cria oxigênio, que é respirado pelas pessoas, pelos outros animais e demais seres vivos. A luz do sol é essencial nesse processo. Dessa forma, ela é fonte primária de energia na cadeia alimentar. Então, nós temos aí a fonte desse texto. E é isso que nós vamos estudar em ciência hoje, começar a entender essa questão da fotossíntese. Aguardo vocês na aula ao vivo daqui a pouco. Para quem não puder, espero que vocês estudem. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, tchau.